Meus queridos, muitos cristãos se veem firmes na fé, mas Jesus questionou em Lucas 18, no versículo 8, se ao voltar encontraria fé na terra. Isso nos faz pensar, apesar de tanto se falar em fé, por que Jesus duvidou que ela estaria entre os fiéis? A resposta pode estar em não deixar a dúvida tomar conta de nós. Mesmo que Jesus pareça distante, não devemos duvidar de sua presença e lealdade. Manter a fé firme, mesmo nos momentos difíceis, é essencial na nossa caminhada espiritual. Deus leva muito a sério quando duvidamos dele, considerando isso um grande pecado. Na história de Êxodo 17, o povo de Israel, enfrentando a falta d'água no deserto, questionou Moisés e automaticamente duvidou de Deus. Eles esqueceram dos milagres passados, como a travessia no Mar Vermelho e a purificação das águas de Mara, e não confiaram que Deus proveria novamente. Deus respondeu fazendo Moisés tirar água de uma rocha, mas marcou o episódio com o nome de Massá, que significa provocação, mostrando sua grande irritação com a incredulidade deles. A questão não era apenas as queixas, mas a acusação de que Deus os havia abandonado. Isso mostra como a falta de fé, mais do que qualquer outra coisa, provoca e irrita Deus profundamente. A crítica de Israel era de que, se Deus estava com eles, por que não viam provas de sua presença ou poder? Questionavam se Deus realmente existia, dada a situação difícil que enfrentavam. Pode parecer compreensível que reclamassem por água para seus filhos, mas o problema não era a escassez de água. Deus já havia providenciado água suficiente da rocha. A verdadeira razão da irritação de Deus era a constante rebeldia, falta de fé no povo. Moisés, mais tarde, relembra o incidente de Massá, destacando que o povo sempre foi rebelde e nunca confiou ou obedeceu a Deus desde o início. A questão central era a desobediência e a incredulidade, e não a falta de recursos. O verdadeiro problema, conforme explicado por Moisés, era que Israel nunca confiou plenamente em Deus. Eles mantinham ídolos escondidos, prontos para recorrer a eles se achassem que Deus não estava atendendo às suas necessidades. Deus, através de Moisés, aponta a hipocrisia de oferecer sacrifícios a ele, enquanto adoravam outros deuses como Moloque e Renfã, citados em Atos 7. A frustração de Deus não era apenas com a reclamação sobre a falta de água, mas a falta de fé genuína e a adoração a ídolos. Sua ira não era um teste de fé, mas um apelo urgente para que se arrependessem. Deus queria mostrar que não estava negando suas bênçãos. Ele respondeu prontamente ao fornecer água da rocha. O que Deus realmente queria era chamar a atenção de Israel para a necessidade de se livrar dos ídolos e confiar plenamente nele. Deus sabe quando guardamos segredos, mesmo tentando servi-lo. O problema da incredulidade é esconder esses segredos em vez de pedir a Deus para nos libertar. Quem luta contra um desejo errado e busca a ajuda de Deus pode contar com a sua paciência. Os israelitas carregavam seus ídolos por todos os lugares, mas Deus ainda assim os abençoou como prover água em Massá, mesmo dizendo que era uma provocação. Isso nos mostra que Deus continua a nos abençoar, esperando que deixemos de lado o que escondemos e confiemos plenamente nele. Apesar de testemunhar proteção e milagres divinos, o povo manteve seus pecados escondidos, acreditando que a demora de Deus em punir significava permissão para continuar errando. Eles desrespeitaram os mandamentos, confiando excessivamente na misericórdia divina, sem considerar a importância do temor e da obediência a Deus. A incredulidade é um grande obstáculo para se libertar do poder do pecado e da influência de Satanás. Muitos cristãos lutam contra o pecado sem sucesso. Alguns até desistem, acreditando que estão sob o controle de um demônio poderoso. Eles se sentem presos, sem esperança, ecoando as palavras de Paulo em Romanos 7, que diz: "Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?" Porém, Paulo oferece a solução em Jesus Cristo, que nos liberta do
do pecado. Mas como essa libertação acontece? Não é apenas uma ideia teórica para aceitarmos, há uma ação envolvida, mas muitas vezes ignorada por ser considerada fácil demais. Tentando compensar seus pecados, muitos seguem regras rigorosas ou fazem boas ações pensando que isso os redimirá. No entanto, o verdadeiro evangelho diz que o arrependimento sincero nos traz perdão e o acesso direto ao Pai, libertando-nos. A falha em entender isso leva muitos a se afastarem de Deus após pecarem, acreditando que precisam se purificar antes de buscar sua presença novamente. Mas a verdade é que não precisamos nos tornar dignos por nós mesmos. A misericórdia de Deus é que nos aproxima dele. Acreditar que precisamos provar nosso arrependimento a Deus com lágrimas ou promessas é um equívoco grave. Deus não nos interroga nem exige rituais de penitência quando confessamos nossos pecados. O sacrifício de Cristo nos garante acesso contínuo ao trono divino sem barreiras, conforme Efésios 3, no versículo 12, que diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. A Bíblia nos assegura que mesmo quando pecamos, temos Jesus como nosso advogado junto ao Pai, garantindo que nunca estamos isolados de sua presença, independentemente de como nos sentimos. Ficar à porta do trono de Deus, hesitando em entrar por nos sentirmos indignos, não é humildade, mas incredulidade. As Escrituras nos incentivam a ter essa fé, a mesma que nos salva e nos mantém seguros. Pedro nos lembra no capítulo 1 que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Contudo, nossa falta de fé pode nos impedir de acessar esse poder protetor. Pense bem, você acredita no perdão imediato de Deus e na comunhão constante com Ele? A história de Zacarias, pai de João Batista, destaca a seriedade da incredulidade aos olhos de Deus. Zacarias, um sacerdote devoto, enfrentou a mudez temporária como consequência por duvidar da promessa divina, mostrando quão grave Deus considera a falta de fé. Você acredita no perdão imediato de Deus e na comunhão constante com Ele? As Escrituras nos incentivam a ter fé, a mesma que nos salva e nos mantém seguros. Pedro nos lembra que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, uma promessa incrível. Contudo, nossa falta de fé pode nos impedir de acessar esse poder protetor. Diante dos desafios e tentações, não devemos perder a esperança. Deus nos faz promessas poderosas na nova aliança, como escrever sua lei em nossos corações e nos dar força para obedecer. Para vivenciar isso, precisamos crer plenamente. A incredulidade é destacada nas narrativas bíblicas como principal obstáculo entre o povo de Deus e suas bênçãos mais significativas. Enquanto pecados como ira, inveja e idolatria certamente desagradaram ao Senhor, foi a falta de fé que se mostrou o maior impedimento. Essa incredulidade não apenas desafiou a paciência divina, mas também privou o povo de Deus da entrada na terra prometida, um símbolo de descanso e realização. As histórias bíblicas nos ensinam que mais do que a ausência de pecado, é a presença da fé que nos aproxima das promessas e do coração de Deus. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Por favor, compartilhe esse vídeo, nos ajude a propagar a mensagem de Jesus. Confirma se você já está inscrito no canal, se inscreva nele. Nós estamos postando vídeo todos os dias, então acione o sino das notificações para você ser notificado. Deixe o seu like, o seu gostei no vídeo, isso nos ajuda muito e até o próximo vídeo. Fique com a bênção de Deus para você e a sua casa.